Jesus, o pão da vida. Esse é o título da lição de número 4. Irmãos, abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 6, onde está a lição, a leitura oficial aqui da nossa aula de hoje. João 6, a partir do capítulo 1 até o 14. Eu vou lendo aqui para a gente ganhar tempo, porque o tempo é curto. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Então, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém, glória a Deus. O texto áureo diz: eu sou o pão da vida. A verdade prática: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Amém? Irmãos, esse texto que está em João 6, ele está falando sobre um grande milagre que Jesus fez naquelas terras montanhosas, né? E ali havia 5.000 pessoas. Mas Jesus sabia o que ele ia fazer. A palavra diz que Deus, Jesus, ele nos conhece de tal maneira que até o que nós iremos falar, ele já sabe. Mas ele quis provar o discípulo, quando ele perguntou: onde compraríamos alimento para essa grande multidão? Para testar. Porque muitas vezes nós confiamos, eu sempre digo que nós cantamos, louvamos, nós pregamos, nós falamos, mas na hora de viver o sobrenatural de Deus, que requer de nós um pouco de fé, a gente falha. Muitas vezes a incredulidade toma conta e nos abate, e nada acontece. E Jesus prova os seus. O tempo todo ele está nos provando, para ver como está a nossa fé, a que ponto que está a nossa fé.
para a gente gerar um milagre, porque o milagre é gerado pela fé. Não é verdade? Se a gente não pôr a nossa fé em ação, mas não é quando tudo está bem, quando nós temos o alimento na despensa, quando tudo está dando certo, é fácil a gente falar de fé. Eu já ouvi muitas pessoas falando da minha fé inabalável, mas por quê? Porque está tudo indo bem, não tem um enfermo, não tem nenhum problema na família, não tem a falta do básico. Quem já passou por dificuldade na vida, de não ter o básico, de não ter perspectiva do que vai comer ou beber amanhã ou vestir, sabe muito bem o que é isso. E é nessas horas que a nossa fé é provada, porque a gente recorre a todos, a parentes, familiares, amigos, muitas vezes vai até ao pastor, ao presbítero, ao diácono, ao irmão, à irmã, e muitas vezes nós não somos atendidos porque a maioria das vezes esses irmãos estão passando necessidades iguais à nossa. Mas o pão da vida, o nosso Senhor Jesus, Ele está aqui hoje. Ele está falando através da sua palavra revelada. Eu sou o pão da vida. Mas Ele faz uma exortação acerca desta palavra. O pão da vida espiritual. Não é o pão da vida física. E muitos dessa multidão voltaram a querer, a desejar estar com Jesus, mas não pela palavra, tanto é que ele o repreende. Ele diz, vocês estão aqui não é para a palavra, para aprender a palavra, é porque vocês foram saciados fisicamente. Citou até o maná que Deus fez descer do céu naquele deserto, maná que alimentava aquele povo, mas aquele povo pereceu, aquele povo morreu, porque era um maná para lhe saciar o físico. Jesus diz que Ele é o pão da vida, Ele é a vida, e é necessário que nós entendamos isso. A introdução diz assim: o Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Esta conclusão aqui, ela conclui a minha fala, quando eu disse aqui que está escrito no livro de João, acerca das nossas necessidades. Muitas vezes nós queremos algo assim momentâneo, a gente não está preocupado com o que vem depois. Nota que é fácil a gente, muitas vezes, realizar algo repentino, instantâneo, mas o que aquilo vai gerar em nós, para o futuro. Mas a palavra do Senhor vem nos dar a direção, que tudo deve estar ligado no espiritual, porque essa vida que nós estamos aqui na terra, ela é passageira, ela é curta. E aquele que entende sobre o reino de Deus, ele compreende que além dessa vida, há um plano muito maior para cada um de nós. E é neste plano que devemos focar, no nosso espiritual. Porque enquanto estivermos aqui, nós vamos padecer
as necessidades, muitas vezes até, como eu disse, o básico do básico. Muitas vezes nós procuramos, né? Às vezes nós levantamos de manhã, procuramos um açúcar no nosso armário para temperar um café, para adoçar, a gente fala na Bahia temperar, mas para adoçar um café e não tem. Muitas vezes o café para preparar o café, o básico, e a gente não tem. Mas isso, o verdadeiro cristão, ele olha para cima e fala assim, não tenho agora, mas Deus proverá. Porque eu sirvo um Deus que pode todas as coisas, Deus de provisão. Mas alguns cristãos que não entenderam ainda a mensagem de Jesus Cristo, ele fica triste, ele fica abatido, ele fica desanimado, e muitas vezes questiona a Deus, onde é que está Deus, por que ele não tem nenhum básico. Ele olha para o ímpio e vê o ímpio prosperando em coisas materiais. Mas o que nós vamos sair hoje aqui desta aula entendendo é que o nosso Deus, ele nos prova, e o nosso Deus é um Deus que é um Deus de provisão. Não tem hoje, mas vai ter. Porque ele é o Deus de promessa, e toda promessa dele se cumprirá em nossas vidas. Amém? Porque todas essas coisas são materiais. Todas essas coisas, você não vai morrer porque não tomou um café hoje. Você não vai morrer porque deixou de ter uma refeição hoje. Né? Então, quantas refeições nós, principalmente, eu falo nós, conterrâneos nordestinos, eu acredito que a maioria aqui passaram dificuldades e estão aqui hoje, dando glória a Deus. Por quê? Isso é a prova mais real de que Deus cuidou. Ainda que parecia o fim, mas Deus cuidou. Né? Como o presbítero leu ali, olha que passagem. Deus falando para nós, por que se preocupar? Por que a vez de se preocupar? Para que tanta preocupação ao ponto de deixar de vir me adorar? É mais ou menos essa, né, o significado dessa palavra. Não deixe, meus irmãos, nada deste mundo tirar a tua adoração, aquilo que tu tem para Deus. Muitas vezes você tem tanto desejo de vir à casa do Senhor, de contemplar as maravilhas do Senhor, e por causa dessas coisas pequenas, a gente fica ali se remoendo com uma coisa que Deus já está cuidando, que Deus já cuidou, só que a gente não entende. Lembra da palavra de ontem? Que ministração, embora ilustrativa, alegre, mas falou comigo grandemente aquela ministração daquele presbítero, acerca da vida de José. Grande foi o sofrimento de José até chegar a ser o governador do Egito. Quanto sofrimento aquele moço passou. Mas lá na frente, olha só, ele entendeu e falou aos irmãos assim: não se preocupe, não fiquem tristes, eu sou o irmão o qual vocês venderam, o qual vocês tentaram contra a minha vida, mas fiquem tranquilos. Não foram vocês que me venderam. Era o plano de Deus se cumprindo, para que eu estivesse aqui hoje, para garantir que o nosso povo não viesse padecer a morte, morrer de fome. Olha que coisa tremenda, né? Mas quando a gente está na prova, é difícil a gente compreender essas coisas, mas a gente vem para a escolinha dominical nesse intuito. É fiel, né? Ele cumpre. Mas é como o pastor José acabou de falar, muitas vezes a gente está indo na direção contrária, como Jonas. Deus quer que a gente vá para cá, e a gente quer ir para o lado de cá, quer usar a nossa força, quer usar o nosso entendimento, e quer fazer da nossa maneira. As coisas não acontecem. Mas quando a gente ouve a voz de Deus e obedece, e faz a vontade do Senhor, provê todas as coisas em nossas vidas. Amém?
No primeiro tópico aqui, meus irmãos, está escrito assim: Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e no próprio livro de João. No capítulo 6, versículo 1, João começa com a expressão "depois disso". Esta frase refere-se aos acontecimentos que se seguiram as palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém durante a provável festa da Páscoa mencionada no capítulo 5. No 2 diz assim: o milagre. Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes neste capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura de outros tipos. Aqui no tópico 3 diz assim: qual era o interesse da multidão? Esse tópico aqui é muito interessante. Qual era o interesse da multidão? Porque, irmãos, igreja cheia, a gente vê por aí afora muitas igrejas superlotadas, inclusive. Tem igreja até vendendo ingresso, né? E os ingressos esgotam do dia para o outro, para ver tal pregador. Mas o que acontece? O que essas pessoas estão indo em busca? Exatamente. Algo que lhe conforte, algo que lhe garante dinheiro na conta, um bom emprego, carro, casa, promessas fáceis. E muitas vezes eles vão além nessas pregações, nessas ministrações, tirando o cordeiro como o principal e colocando o homem como o principal. Mas, quando nós, aqui, eu não sei se os irmãos leram em casa acerca dessa leitura bíblica desta aula, que está em João 6:1. Aqui a gente nota que essas pessoas de ontem, a qual o texto se refere, são as mesmas atitudes de hoje. Não muda nada. Né? Poucos estão preocupados em aprender. Jesus fala aqui que precisa ouvir e aprender. E quando a gente aprende, a gente faz o certo. Não é assim nas nossas casas? Quando os nossos pais falavam com a gente, quando nós falamos com nossos filhos, nós ensinamos. Quando eles ouvem e faz aquilo que os pais julgam ser certo fazer, dá tudo certo. Mas quando a gente desobedece e faz da nossa forma, dá errado. Essa passagem que o pastor citou está na sequência desse texto. Eu estava lendo ontem, li hoje de manhã, e está tudo ali, próximo. E porque, irmãos, é assim, quando a gente vai ministrar a palavra de Deus, eu acredito que a revelação é a palavra do Senhor.
essa coisa de tentar adivinhar, revelar CPF, revelar isso, revelar aquilo, isso é um perigo. Eu não vou por essa linha de raciocínio. Eu vou pelo que a palavra, as escrituras estão me orientando. Tá? Então, veja bem, que o pastor citou. Quando Jesus percebe que as pessoas estão sendo atraídas pelo físico, pelo alimento da carne, aquele alimento instantâneo, que a pessoa vai se alimentar e amanhã vai ter fome de novo. Não era esse o propósito de Deus, não é esse o propósito de Deus para conosco. Isso está relacionado à vida, sim, ao natural da vida. Tanto provável que Jesus disse que no mundo tereis aflição. Mas para que a gente pudesse ter bom ânimo, quando estas aflições chegarem à nossa tenda, nós ter a palavra guardada no coração para a gente lembrar, isso é só um momento. Assim como o alimento que fortalece o meu corpo hoje e amanhã já não faz mais parte de mim, acabou, eu preciso me alimentar de novo. O propósito de Deus é que nós nos alimentamos da sua palavra, porque esta palavra é que vai nos sustentar até o fim da nossa vida. E ela que vai nos garantir chegar no céu. É a palavra do Senhor. E quando nós guardamos essa palavra do Senhor, não é para nada mais, nada menos que nos tornar mais fortes nos dias fracos, nos dias ruins. Por isso que a palavra do Senhor diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando nós temos essa palavra dentro de nós, é quando nós entendemos isso. Porque na hora da aflição, na hora do desespero, você parar, respirar e lembrar, Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que isso é só um momento. É um vento, é uma tempestade. Eu costumo dizer que o deserto não é para toda a vida, e não é mesmo. Todos nós somos levados ao deserto. Até o próprio Cristo deu esse exemplo. Ele foi levado ao deserto. Ele foi provado no deserto. E no momento de grande aflição, de grande dificuldade, Jesus estava fraco, mas ao mesmo tempo forte, porque ele estava na palavra, e ele estava revestido, né, com a palavra de Deus. E o inimigo, ele usa a palavra de Deus. Por isso que é importante a escolinha dominical. A escolinha dominical, meus irmãos, é para a gente se fortalecer na palavra do Senhor, para a gente aprender a palavra do Senhor. Porque o inimigo, ele é astuto. A palavra diz que eles são mais organizados, né? Mais prudentes. Olha só o que Jesus diz aqui para nós. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Jesus está fazendo um alerta a nós. Cuidado. Né? A nossa base é a Escritura. Porque quando a gente tem a Escritura guardada dentro de nós, pode vir vento, pode vir tempestade, a gente está firme na rocha. E muitos exemplos Jesus deu. Lembra daquele homem que fez a casa em cima de uma areia movediça e o outro na rocha, que é Jesus? E o vento veio para as duas casas. Olha que interessante. O vento vem para todos. Todos nós, humanos, mortais, todos, crentes, não crentes, passam por provas, passam por aflições, por dificuldades. Mas a diferença do crente é que ele tem em quem segurar, ele tem em quem confiar, ele sabe em quem ele crê, e que aquilo é um momento que vai passar. Enquanto o ímpio, ele não tem esse entendimento, essa sabedoria, essa base. E o que ele faz? Corre e tira a própria vida, muitas vezes. Sim? Então,
Qual era o interesse da multidão? Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Muitas vezes, quando a gente fala que a igreja vai fazer uma ação social, dar um alimento, a igreja enche, né? A casa enche. Olha só o que Jesus está falando. E essas pessoas vêm pelo interesse de matar a sua fome. Fome esta que amanhã vai ter fome de novo. Não vem para aprender a mensagem do Senhor. E é por isso que Jesus, percebendo isso, exortou aquele povo. E o engraçado é que quando essas pessoas são exortadas, elas ficam tudo rebeldinhas. Sai, ó. Aquele pastor ali, aquele presbítero, fica dando indireta. Não é indireta. Jesus é bem claro, ele fala, não, vocês veem, Jesus falou na cara deles, vocês estão vindo aqui por causa do alimento físico, o alimento que vai encher a pança. Vai matar a fome que amanhã vai ter de novo. O que vocês precisam vir, ter sede, é daquilo que vai alimentar a tua alma eternamente, que vai matar a tua fome eternamente. Jesus está falando do espiritual. E essas pessoas não entendem. Infelizmente, tem muitas pessoas assim. São os miseráveis espirituais. É a mesma coisa, irmão. Quando o camarada vem pedir algo para nós. Me dá um dinheiro para eu comer. Me dá um dinheiro para eu comprar uma comida. Aí você fala, a Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Se você tiver um terreno cheio de mato perto da sua casa, faça esse teste, fala, tudo bem, eu vou te dar, mas quanto você cobra para limpar esse terreno? O cara não volta, porque ele quer viver assim, mendigando. Jesus estava alertando esse povo sobre isso. Em outras palavras, vocês querem viver como mendigo, pedindo as coisas, mas vocês não se esforçam para aprender os interesses que as pessoas têm em beneficiar-se a si mesmo. Mas aprender, se você perguntar para alguém, você quer viver de migalhas, o que é um trabalho fixo, que você vai ter um salário para você manter a tua família, ele vai falar, eu quero viver de migalhas. Principalmente, olha só, o Isaac citou um negócio ali importante, acerca dos interesses. O governo não é errado. Tudo que é criado para ajudar as pessoas, geralmente, quem cria esse tipo de lei, ele tem um entendimento além daquilo que se espera. Porque, muitas vezes, ele já passou por aquilo. A intenção é boa, mas é num país que não funciona. A execução que é mal feita. Exatamente. O projeto ele é criado com o intuito de ajudar. Mas, infelizmente, nós vivemos num país em que as pessoas, como ele falou, 80%, eu sou nordestino, mas 80% são ignorantes. Eles querem viver à margem da migalha, da miséria. Eu sou de um lugar bem pequeno, não era emancipado, ou seja, é um distrito. O prefeito aparece lá só em época de eleição, e aquele povo vira uma coisa que eu não consigo entender até hoje. Mata e morre, briga, tem divisão de família, de separação de amigos, de amizade, por causa de política, de um cara que ele nunca viu na vida, um cara que vai ali só para poder usufruir das pessoas, um cara que depois daquela eleição só vai aparecer daqui a 4 anos para tentar a reeleição de novo, e as pessoas vivem dessa maneira. Por quê? Chega lá, é um botijão de gás, é um saco de cimento,
é uma cesta básica, é 1 quilo de mistura, e as pessoas se vendem, porque são ignorantes e querem viver assim. Aí chega uma pessoa que fala a verdade, essa pessoa é ruim. Imagina se Jesus Cristo chegasse lá pregando essa palavra, João chegasse lá pregando esse evangelho, que é o evangelho de mudança, de confronto, de despertamento, para a pessoa, ou acorda, para a pessoa acordar para a vida. Aí é ruim. Aqui está uma pergunta: qual é o real interesse da multidão? No dia seguinte, ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João 6:22 e 6:24. Ao encontrá-lo, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e vos saciaste. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejava um líder que satisfazesse as suas necessidades materiais. Olha só. No entanto, para além do pão físico, nosso Senhor queria oferecer-lhes o pão que desceu do céu. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. Nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. Aqui no 2 está assim: o pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus, o nosso Senhor. Confirma a sua identidade divina quando diz: eu sou. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que autenticam essa identidade divina. Olha só o que Jesus diz: ó. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná na peregrinação de Israel no deserto, sob a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desceu do céu, ou seja, o próprio Cristo nosso Senhor, que afirma que quem se alimentar desse pão viverá para sempre. Está em João 6, 50 e 51. Entende, irmãos, que esta lição, ela tem aqui como um fator principal Jesus Cristo como o pão da vida eterna. Olha quantos eu sou, tem só no livro de João. É lindo, né? Jesus dizer que ele é tudo aquilo que nós precisamos. Quem tem Jesus tem tudo. Mas é preciso ouvir e aprender. Vamos para a conclusão. Até aqui o Senhor nos ajudou. A conclusão diz assim: nesta lição, compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam da sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível, que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiramos, portanto, ao alimento celestial, que proporciona vida em abundância eternamente. Glória a Deus.
Então, irmãos, que esta mensagem de hoje, ela possa, como diz no livro de Provérbios, o rei Salomão escrevendo: filhinhos, guarde estas palavras na tábua do teu coração, para sempre, ela que vai te manter de pé. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Passo para o presbítero Daniel finalizar, o pastor.